Olá, meus amigos. Fala contigo, é José Maria, o pregador da cruz. Vamos falar a respeito hoje nesse vídeo a terceira parte do estudo sobre Gog, nação Rússia hoje, que em breve vai atacar a Israel, numa proposta da profecia que está pronta para acontecer. Você sabe muito bem que as profecias da palavra de Deus estão em curso, estão acontecendo, e o que vai acontecer com a Rússia e seus aliados, segundo a Bíblia, em breve, onde todo o olho verá, será uma situação aterradora, assustadora para a humanidade, que vira e mexe, está vendo guerras, rumores de guerras, guerrilhas, está vendo seus países realmente numa bancarrota, na questão de segurança, na questão de paz, onde você vê a própria ONU brincando, jogando com palavras com as nações sobre paz e segurança, numa irresponsabilidade, um descompromisso de falar de paz e segurança, mas onde uma organização não tem sequer força diante das potências que dominam e têm sob o seu domínio as bombas atômicas e um poderio nuclear gigantesco. Então você percebe que o que vai acontecer com a Rússia logo logo e com seus aliados, que está baseado no livro que eu já li para você aqui já, que são países que são inimigos de Israel, são países muçulmanos, radicais, e são países também antissemitas, que não são muçulmanos, que vão se alinhar no alinhamento encabeçado pela Rússia, hoje Gog, na profecia de Ezequiel 38, 39, e vai ser então aquilo que a Bíblia diz vai acontecer. Se o mundo estava pensando que haveria paz no mundo, haveria um momento de esperança para a paz e segurança com esses governantes, com esses líderes mundiais, a humanidade está muito enganada, a sociedade está muito enganada, porque eles não querem paz. Recentemente você vê, vira e mexe você vê governantes do mundo todo alfinetando Israel, você vê governantes muçulmanos alfinetando Israel, você vê governantes estadistas, você vê jornais, você vê revistas, você vê pensadores, você vê uma sociedade antissemita alfinetando e ao mesmo tempo se alinhando para tentar destruir Israel de uma forma assim, dizimar Israel da face da terra. Vira e mexe você vê o líder do Irã, do movimento muçulmano iraniano, como foi também outros líderes do Irã, os ayatolás, você vê líderes na ONU, principalmente as reuniões da ONU, tentando destruir Israel devido à ocupação de Israel no assentamento que é deles. A terra é de Israel, profeticamente falando é de Israel, legalmente falando é de Israel, mas colocaram um povo palestino lá para poder ter um motivo, ter um pezinho para poder destruir Israel de uma forma assim completa. E só que eles não sabem que eles estão começando a fazer uma guerra fatal, uma guerra que vai destruí-los totalmente, e nações serão dizimadas, destruídas, eliminadas da face da terra, como foram as nações Babilônia, Assíria, nações do eixo da antiga Palestina, na terra de Canaã, nações que foram poderosíssimas, que foram levantadas para tentar destruir Israel, dizimar Israel da face da terra. Deus destruiu essas nações de forma assim, totalmente com poder maravilhoso diante dessas nações. Os anais, a história, estão escritas na Bíblia, nas histórias, Heródoto, Cláudio Josefo, outros historiadores narraram, está escrito nas bibliotecas do mundo todo, quem foi Israel no passado e quem foram as nações que foram dizimadas e desaparecer do mapa por confrontar a nação de Israel, que é o povo de Deus. E recentemente então haverá esta batalha de Gog, hoje Rússia, contra Israel. Agora, eu vou passar para você uma coisa muito importante, porque o que vai acontecer com a Rússia
o que já está predito vai acontecer. A Rússia surgiu de um comunismo totalmente irresponsável, de tentar fazer os pobres realmente ficarem ricos e os que estavam na informalidade ficarem formais. Achar que a desigualdade social deveria acontecer de forma justa no mundo todo. Vieram com essa falácia, vieram com essa conversa, enfim, nada aconteceu. Tanto as pessoas que usaram a legenda comunista em prol do pobre, eles ficaram milionários, são milionários, e o pobre continua pobre em todo o mundo comunista. Então seria uma falácia, uma conversa fiada, mas infelizmente é assim. O sistema fala que quer conhecer o homem, quer conhecer a pessoa, dê ele uma caneta e uma cadeira para ele. Você vai conhecer quem ele é. Dá uma caneta para ele, você vai conhecer quem é esse homem. E assim é o comunismo, assim são as ideologias, assim são os domínios, assim são as propostas dos homens em querer dizer que vai ter paz e segurança. Enfim, os interesses são totalmente diferentes do que eles dizem e como tanto afirmam em suas palavras e suas falas. Pois bem, eu vou ler para você um texto aqui e vou ler o final de Gog, como vai ser. A Rússia hoje é uma potência militar gigantesca. Ela está hoje batendo em gato morto. Hoje está batendo em gato morto. Uma potência mundial batendo em gato morto. Ela está brigando com a Ucrânia. Desceu, pegou a Crimeia e agora quer destruir, dizimar a Ucrânia. Uma potência mundial não consegue fazer isso, tem coisa errada. Mas, na verdade, não é a proposta da Rússia não é destruir a Ucrânia. Não, ali eu sempre falei e repito aqui que, na verdade, é um simulacro, é um simulado, é um treinamento para poder fazer uma invasão maior, saber como está realmente, treinar, colocar em prática estratégia de guerras para poder realmente fazer um ataque maior que vai culminar onde? Lá em Israel, tá certo? Porque a Rússia tem todas as bases já pronta no Oriente Médio. Ela já está aliançada com todos os países muçulmanos possíveis que são inimigos de Israel. A Rússia tem base em todos os países muçulmanos do Oriente Médio, beirando o Mediterrâneo, beirando o Golfo Pérsico, beirando Turquia, toda parte tem a Rússia base militar e hoje, mais ainda, ela defende há um interesse de você estabelecer uma base ali. Qual é o interesse da Rússia colocar suas bases ali? Interesses são grandes e está ali já naquela terra ali já há mais de 60 anos, tentando realmente dominar aquela terra ali. Mas agora, o que está acontecendo? Vai acontecer e vai acontecer pesadamente. Seria a Rússia, ela bateu de frente com a opinião mundial. Ela bateu de frente com a opinião pública mundial. Ela bateu de frente pesado, que é um poder de guerra pesado. Poderia sim bater de frente com os Estados Unidos, com a China, bater de frente com outros países, Japão, bater de frente com a OTAN, não bater de frente com a Ucrânia. É interessante que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ele é judeu. Então parece que uma profecia ali já começando a acontecer, que na verdade ele está batendo de frente com um país, a Ucrânia, que há bastante judeus, e ao mesmo tempo o presidente, por ironia, ele é judeu. E parece que é uma réplica pequena, menor, do que vai acontecer quando a Rússia, não sei se vai ser com Vladimir Putin no poder, com outro primeiro-ministro, né, da Rússia que vai atacar Israel, mas o futuro mostra o que vai acontecer. O que está acontecendo agora é que a Rússia já sofreu um embargo econômico gigante da ONU através dos Estados Unidos. O embargo econômico ele tem o estágio primário, secundário e terciário. Mas ele vai, a curto prazo, ele vai destruindo a economia de um país. Haja vista que a Coreia do Norte, haja vista que o Irã, haja vista que países que receberam embargo da comunidade europeia e americana junto, o país foi à bancarrota, o país foi à miséria, o país foi a um caos.
E a Rússia vai chegar a esse momento que ela vai ver que o petróleo que ela tem, e agora que ela fez esta situação de fazer uma pressão em cima da União Europeia, devido à União Europeia estar contra ela de fazer um ataque na Ucrânia, um ataque tipo assim, desnecessário. E agora cortou o gás, né, da Gazprom, né, cortou gás para a Europa, de retaliação. E aí, então, vai cortar o petróleo. Só que, na verdade, ao mesmo tempo, Israel, para quem não sabe, Israel tem já descoberto ali no Mar Mediterrâneo, já foi descoberto um poço de Leviatã de petróleo e gás natural, que poderá abastecer, no lugar da Rússia, toda a Europa e também todo o Oriente Médio, com petróleo e com gás. Israel já está alimentando já a Europa já, e o Oriente Médio com água desnaturalizada, entendeu? Água que salgada transformada em água doce, desnaturalizada. Então, isso é muito importante prestar atenção no poder de Israel. Mas a Rússia, ela fechou a porta para a União Europeia, fechou a porta para a América, e realmente a sua produção interna vai ficar para si. Só que o embargo econômico virá porque nenhum país poderá vender mais para ela e negociar com ela. E aí vem a bancarrota. O que acontecerá? A profecia é interessante, porque a Bíblia fala aqui que o momento que a Rússia vai chegar nesse ponto aqui, que a Bíblia fala, e vai acontecer, porque o embargo econômico vai chegar um momento que o primeiro-ministro desse país, se será Vladimir Putin, eu não sei, e todos os seus generais, vai chegar um momento de dizer, olha, nós estamos em um caos. Há um caos em nosso país, há uma derrocada, nós estamos em guerra, a guerra só trouxe prejuízo. A guerra está trazendo fome, está trazendo miséria. As pessoas estão saindo do país. A nossa economia está indo para o buraco. E a nossa dívida externa está galopante, está enorme. Não foi assim que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha caiu no caos. Todo país que entra numa guerra, insanamente falando e irresponsavelmente falando, as consequências mais tarde para esse país, ou bloco de país, é gigantesco. E que vai acontecer com a Rússia vai ser isso aí. E naquele momento lá que chegará, é o momento que eles vão perceber que, poxa vida, gastamos milhões numa guerra desnecessária. E recebemos embargo. Agora nosso gás, temos gás para nós, mas não temos economia para poder fazer o nosso mercado interno funcionar, porque ninguém compra nosso gás, porque foi vetada a venda para eles por retaliação. E aí fica uma situação difícil, delicada, para negociar de volta com esse continente, esses países. Uma vez porque já entre Israel, por outro lado, abastecendo a Europa com seu gás natural, mais barato, liquefeito, poderoso, petróleo, água. E aí, então, chega um momento que vai chegar esse momento aqui da profecia vai acontecer na nação russa e vai ter uma repercussão diante do primeiro-ministro e dos generais e da opinião pública, chegará nesse ponto aqui, essa maldade aqui. Aqui fala então, assim diz o Senhor Jeová, Ezequiel 38, versículo 10. Fala assim então, assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia, quando chegar aquele dia, quando o primeiro-ministro, com seus generais, com os demais conselheiros do país, pensadores, nós estamos falidos. Nós estamos no fundo do poço. A nossa economia foi para o beleléu. O nosso povo está passando fome, está tendo revoluções internas, tendo guerra interna. Muitas pessoas foram embora do país. Os grandes empresários, os grandes investidores do país foram embora do país. Grandes empresas foram embora do país e ficou a Rússia sozinha. Aí fala aqui então, naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberá o mau desígnio. Por causa de quê? Conceberá imaginações no coração desse Gog, esse príncipe, esse presidente, esse primeiro-ministro da Rússia futura. Vai ter esse mau desígnio no seu coração e vai vir para atacar quem?
A Israel, por causa de quê? Porque Israel estará abastecendo a União Europeia com gás, com petróleo, com água e economia que poderia ser da Rússia e está no domínio de Israel, abastecendo não somente a Europa, mas também todo o Oriente Médio. A potência mundial russa, militarmente falando, mas pobre de sua economia. Tanques de guerra não enchem barriga, aviões de guerra não enchem barriga, mísseis atômicos não enchem barriga, estratégia de guerra não enche barriga, milhões de soldados não enche barriga. Está percebendo? Olha o caos que vai entrar a Rússia por fazer. Interessante que há um texto lá em Provérbios que fala que na multidão de conselheiros há segurança. E parece que o Vladimir Putin hoje, ele não tem conselheiros que aconselham ele a respeito do que tem que ser feito ou não ser feito com as economias do país. Ele não tem um grupo de conselheiros confiáveis que ele confia, que ele respeita, que ele colocou para aconselhar a ele se deveria ou não fazer uma guerra contra a Ucrânia, se deveria ou não fazer uma tomada da Crimeia, se deveria ou não entrar numa guerra para defender a Síria por causa de petróleo, se deveria ou não, enfim, ele não tem, ele é absoluto, parece que ele é absoluto, porque ele é ditador, e todo ditador realmente não ouve a ninguém, né? Lembra de um ditador da época, lá no Velho Testamento, há 2.500 anos atrás, chamava-se Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, o grande imperador da Babilônia, e ele era tão absoluto, tão forte, que na profecia da estátua, ele era a cabeça de ouro, a primeira nação poderosa do mundo. Aí veio depois ao Império Medo-Persa, que seria a Síria, depois veio a Grécia, depois veio a Roma. Mas ele, o cabeça de ouro, era a Babilônia, o poderoso rei Nabucodonosor. Ele é orgulhoso, arrogante, cheio de si, um ditador mesmo assim, a moda moderna. É tipo Xi Jinping, tipo Vladimir Putin, Fidel Castro, Poi Poi, sempre esses ditadores assim, matador, destruidor e que não conversa com ninguém. Era Nabucodonosor. Até que um dia a Bíblia fala que o profeta Daniel aconselhou ele a mudar sua atitude, mudar seu comportamento diante de Deus o Poderoso, diante das pessoas, tratar as pessoas com humanidade, com respeito, com carinho, e ele não quis saber. Ele é arrogante, orgulhoso, não quis ouvir algo que Daniel falou para ele, que Deus mandou avisar ele. Ele fechou o coração, fechou a mente e continuou na sua arrogância, maldade e crueldade. Um dia ele sai, esse rei, segundo a Bíblia fala, está lá no livro de Daniel, você pode ler lá no livro de Daniel, fala sobre esse assunto claramente, é um texto maravilhoso, é uma obra assim bonita, linda de se ler e entender quem é Deus na história da humanidade e quem é os homens diante de Deus na história da humanidade. Ali mostra então, muito bem isso aí. Aí um dia ele sai, Nabucodonosor sai no átrio, na sala, no pátio do seu palácio, e falou arrogantemente no seu coração: não fui eu que criei e fundei essa grande Babilônia, cheia de si. E Daniel falou para ele que a profecia havia de dizer que se ele não humilhasse perante o Deus poderoso, haveria uma punição para ele de 7 anos e ele comeria, junto com os animais, grama no pasto. E naquele momento que ele acabou de falar aquela frase, não fui eu, o grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, que construiu tudo isso aí. E aí vem uma voz que fala assim para ele: hoje mesmo, ó rei, passará de ti esse poder e comerás grama com os animais. E naquela hora H, aconteceu aquela profecia. Ele foi transformado num animal e ficou 7 tempos, 7 anos comendo grama com os animais. Até o momento que ele reconheceu que Deus, o Poderoso, reina sobre os mortais.
E aqui a Bíblia fala que para o Gog, futuramente, Deus vai colocar anzóis no seu nariz. Vou ler para você aqui, olha essa profecia que fala assim, ó. Vou ler para você alguns versículos, para você entender rapidamente. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear. Aqui Deus, o poderoso, lá atrás, há 2.600 anos atrás, Deus falando pelo profeta Ezequiel o futuro que vai acontecer em breve. Te farei voltar e porei 6 anzóis e te farei subir das bandas do norte, onde está a Rússia hoje, e te trarei aos montes de Israel. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e povos que estão contigo, eu vou colocar o verbo agora, futuro, estarão contigo, e as aves de rapina e as aves de toda asa, os animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. Você percebe então aqui que vai acontecer com Gog. Então eu peço a você que você possa ter paciência, que o tempo do fim de Gog está chegando. E você tem que saber que quando acontecer esse dia, vai acontecer um outro fato também que vai deixar a humanidade de joelho, aterrada, apavorada. Todo o olho verá essa situação, como as redes sociais, televisões vão passar este massacre, essa destruição do Deus poderoso que vai fazer sobre Gog, naquele dia lá, tá certo? E o mais interessante é que vai ficar 7 meses, tá certo? Eu vou ler aqui para você, que olha só o que vai acontecer aqui, nesse texto aqui, que você vai ter uma paciência para você acompanhar comigo aqui. Aqui fala assim, ó, quando acontecer a destruição de Gog e as nações aliadas, o que vai acontecer depois vai ser narrado nas redes sociais e televisões do mundo todo. Esse caos, essa destruição, esse pavor tomará conta da humanidade. Fala assim, os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas de escudo e rodelas com arcos, flechas e assim por diante, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Se você, depois, mais para frente, no quarto estudo que eu vou dar para vocês, eu vou passar para vocês aqui realmente a respeito o que vai acontecer, detalhes nesses 7 anos, quando vai acontecer. 7 anos, os armamentos que ficarão, tanques de guerras, caminhões, carros, helicópteros e vários armamentos bélicos, porque haverá milhares de soldados armados até os dentes para atacar Israel, para dizimar Israel literalmente da face da terra. E Deus, o poderoso, vai fazer com que vai dizimar para sempre essas nações. E olha aqui, como vai acontecer, e termina aqui esse estudo aqui, para voltar na quarta parte do estudo, na semana que vem, para você me acompanhar e ver o que vai acontecer. Aqui fala assim, ó, versículo de 21 a 23,
no capítulo 38 de Ezequiel, fala assim, o que vai acontecer e que o mundo vai assistir, que o mundo vai ficar apavorado, desesperado, jamais visto o que vai acontecer ali. As guerras passadas que alguém viu, essa será algo assim jamais visto e entendida, porque Israel, creio, não dará sequer um tiro, porque o Deus poderoso vai intervir literalmente, vai interceder literalmente para o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo de Deus. Olha só, porque chamarei contra Gog a espada. É uma linguagem passada no tempo medieval para trás que usava espada. Sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Haverá ali uma batalha entre eles mesmos, os aliados vão se degladiar entre eles por causa do espólio, quem vai pegar o quê? Quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, nos espólio e despojo contra Israel. Olha só, vamos começar a brigar entre eles já, tá certo? Aí fala assim, e contenderei com ele, Gog, por meio de peste e sangue, nas tropas, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo de enxofre, farei cair sobre ele e sobre suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Coisas jamais vistas, só está escrito na Bíblia, lá no Velho Testamento, quando Deus estava colocando o povo de Israel na terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. A nação de Israel estava tomando a terra de Canaã com possessão. Essas manifestações aqui, que eu estou lendo para você aqui, aconteceu e vai acontecer com Gog e suas tropas aqui. Fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre suas tropas, sobre muitos povos que estiverem com ele. Pedra, saraiva, fogo, destruição dos céus. E fala assim, assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. O mundo conhecerá quem é o Deus Todo-Poderoso. O mundo conhecerá quem é o Deus de Israel naquele dia próximo que está para acontecer. Próximo está para acontecer. Que Deus te abençoe. Prepare a tua vida com o teu Criador e venha para Jesus, pois Ele te ama.